cidadão do céu, as características de uma pessoa que nasceu de Deus, que nasceu de novo. Uma pessoa que ela é salva, a gente sempre fala que a salvação vai andar com ela. Aonde ela for, ela vai revelar essa salvação para os perdidos. E como muitas das vezes a gente sempre enfatiza dentro da igreja, que uma pessoa que ela é salva, a grande maioria das vezes, ela não precisa nem abrir a boca dela, porque quem está lá fora vê Cristo na vida dela. Amém? Essa pessoa é a pessoa que se caracterizou com os atributos de Deus, e muitas das vezes, aonde ela está, ali também está a salvação. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, aos sedentos. Se nós somos pessoas nascidas de Deus, e do trono de Deus que é jorrada essa água aos sedentos, e nós pregamos o verdadeiro evangelho, as pessoas que estão em cativo, que estão necessitadas de um evangelho genuíno, receberão dessa água. Foi a mesma coisa que Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Samaritanos não se davam com judeus, ela mesma explicava e falava isso para Jesus: como tu sendo judeu, pode falar comigo que eu sou samaritana? E Jesus falou: olha, da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai tornar a ter sede. Ou seja, era a palavra de vida eterna. Jesus era considerado como uma fonte de água viva. Quem bebe dessa fonte nunca mais tornará a ter. Quem teve um novo nascimento com Cristo não tem mais vontade de voltar para o mundo, porque ela nasceu de Deus, ela nasceu de novo. E a virtude de um cristão genuíno, a virtude de um cristão que nasceu realmente de Deus, ele sempre vai revelar Cristo nas suas palavras e nas suas atitudes. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Quem tem dificuldade, os obreiros vão ajudar você a achar. Eu acho que todas as Bíblias, sendo atualizadas ou não, independente da versão, vai falar a mesma coisa que a minha. O cidadão da onde? O cidadão dos céus. Todas as Bíblias falam isso no cabeçalho? O cidadão dos céus. Essa passagem de Salmo capítulo 15 está mostrando um homem que é salvo. As características de uma pessoa que é salva. Está mostrando os atributos de uma pessoa que é eleita, que foi eleita por Deus, que nasceu de Deus. Esse Salmo capítulo 15 vai mostrar a realidade de uma pessoa que de fato e verdade conheceu a plenitude de Cristo, a supremacia de Cristo. Esse Salmo capítulo 15 vai mostrar uma pessoa que não está na igreja, talvez por seus interesses próprios, mas está ali para querer conhecer a Deus em toda a sua virtude. O cidadão dos céus, olha só, eu vou ler, depois eu vou explicar. Diz assim: quem? Davi está perguntando, nós vamos trazer a pergunta de Davi e nós vamos trazer a resposta de Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou o que vive com integridade? Olha só, ele fez a pergunta e aí está a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao pobre, mas honra aos que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu vou ler agora na versão da Nova Bíblia Viva, é uma versão da Bíblia atualizada. Olha o que ela diz: Senhor, quem poderá viver no teu santuário? Ou Senhor, quem poderá entrar no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Ou no seu santo templo? Aí ele dá a resposta: quem que vai morar? Aquele que é honesto, aquele que é sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça. Olha só os atributos: que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Agora, ponto principal: que não usa as suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não espalha boatos e fofocas.
Olha os atributos de Deus. Davi perguntando a Deus: quem que poderá entrar no seu santuário? Quem pode entrar no seu santo templo? Ou seja, Senhor, quem será um cidadão do céu? Quem poderá participar das bodas do Senhor, ou do casamento do noivo com a igreja? Quantas pessoas aqui já participaram de um casamento? Levanta a sua mão. Já participaram? Primeira coisa, para você entrar num casamento, você tem que ter o convite. Sim ou não? Você recebe o convite para entrar no casamento. Segunda coisa que você faz para entrar no casamento: ter uma roupa apropriada. Você não vai com qualquer roupa, você não vai com qualquer vestidura. Tem gente que quando é convidada para ir para um casamento, ela até compra uma roupa melhor, sim ou não? Ela nem prefere as roupas que ela tem no guarda-roupa. Um casamento requer prioridades. Um casamento requer aquilo que talvez você não tenha no momento, mas você tem que lutar para conseguir: o convite e, acima de tudo, as roupas apropriadas para entrar no casamento. Pastor, o que quer dizer com isso? Entenda uma coisa: a Bíblia fala que Deus ou Cristo é o noivo, e nós somos a sua noiva. E se existe um noivo e existe uma noiva, requer um casamento, não um namoro à distância, não um namoro onde o namorado encontra a namorada de vez em quando. Requer um casamento, requer uma aliança, requer um firmamento, uma base. Uma família tem a sua base, tem o marido, a esposa e o seu filho. Um casamento tem os seus atributos: a submissão da esposa, o cabeça sendo homem. A Bíblia mesmo fala que os maridos são o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas também diz que o homem tem que tratar a sua esposa bem, como o vaso mais frágil da casa. A Bíblia diz que o homem que trata a sua mulher mal, a sua oração não é ouvida. Casamento com Deus. Tem muita gente que está em um relacionamento com Deus, um namoro à distância, de vez em quando. Ah, pastor, quando eu posso ir para a igreja eu vou. Ah, pastor, quando eu posso ler a Bíblia eu leio. Ah, pastor, quando eu posso fazer o propósito que o Senhor na igreja aplica aos membros, eu faço. Triste é que nem todos fazem isso, mas graças a Deus que se revelam e sinceros. Amém. Graças a Deus que se revela aquelas pessoas que têm interesse de querer mais de Deus, que têm interesse que a sua palavra é aplicada ao seu coração e enxertada com virtude. Assim como a palavra mesmo diz que a palavra é enxertada dentro da gente, é cauterizada com ponteira de diamante. Aqueles que são nascidos de Deus, o seu desejo constantemente é requerer a sua palavra, porque a libertação vem pela palavra, o entendimento é pela palavra, Deus se revela pela palavra. Quando João diz, capítulo 1, que o verbo se fez carne, o próprio Deus em forma de homem veio à terra e a palavra de Deus habitou no meio de nós, andou entre a gente. O próprio Cristo, quando entra no templo que foi levantado por Ageu, Jesus prega Isaías 53 dentro do templo, a qual falava da própria palavra, meu Deus. Ele falava dele, ele falava do Cristo que havia de vir e veio e foi a luz de todos os homens, a luz que habitou no meio de nós, a luz que habitou no meio das trevas. Ele foi a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, de toda língua, tribo e povo e toda nação. A Bíblia diz que ele foi a expiação pelos nossos pecados. O que é expiação, pastor? No tempo passado, no tabernáculo, quando os sacerdotes entravam no tabernáculo ou no templo, eles pegavam um animal puro, um animal sem mancha, sem mácula, e apresentava no holocausto a Deus, e faziam com que esse sangue do animal fosse a expiação pelo pecado de todo o povo. Se nós vivêssemos hoje no tempo da lei, eu, pastor Mike, representante e líder da igreja sem mácula, você, homem, sentado na cadeira, mulher sentada na cadeira, que praticaram os seus pecados constantes, eu tinha que pegar um animal puro, sem defeito, sem ser aleijado, sem ter defeito nenhum, colocar no altar e ali apresentar a Deus aquele animal. Apresenta a Deus.
pela propiciação dos nossos pecados, pela expiação. A Bíblia diz que Cristo foi a expiação dos nossos pecados, ou a propiciação dos nossos pecados. Ele habita dentro da gente hoje. Amém? Um casamento requer essas duas prioridades: o convite e as roupas necessárias. O que é o convite? Ei, pessoal, o Evangelho. Eu estou convidando você essa noite para se achegar a Cristo. Eu estou convidando você essa noite. Não é questão de você, homem mortal, homem cheio de iniquidade, mulher mortal, mulher cheia de iniquidade, assim como eu, de dizer: eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu olho para a minha vida, que eu não tenho condição de fazer nenhuma escolha. Quando eu olho para a palavra, e a própria palavra diz que o homem que não nasceu de Deus, ele é escravo do pecado. E o homem que foi tocado pelo sangue de Cristo, foi justificado por Cristo, a Bíblia mesmo fala que esse homem se torna prisioneiro de Cristo. Então nós não temos poder de escolha, mas eu te convido nessa noite, através desse casamento, um casamento genuíno, um casamento com base nas Escrituras, um casamento com aliança, com firmamento, um casamento com pedra fundamental, com pedra de esquina, com pedra angular, aquela que foi posta no meio do povo, no meio da igreja, para a salvação de todos aqueles que creem. O próprio Cristo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras: pastor, a minha vida está no lamaçal do pecado, eu andei por lugares áridos, por lugares escuros, por lugares aonde eu achei que eu não iria sair, mas Ele te deu esse convite: vinde a mim. Hoje é sua oportunidade para conhecer o Cristo crucificado. Hoje é sua oportunidade, meu amigo, para você se achegar ao Cristo que foi crucificado naquela cruz pelos seus pecados. Não foi por ouro, nem por prata, em nada perecível, mas foi pelo precioso sangue de Cristo naquela cruz, salvando homens e mulheres miseráveis como a gente. Por isso que todos os dias da nossa vida, nós damos graças a Deus por Jesus Cristo. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Paulo falava: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. O principal, a pedra de esquina no ministério de Paulo era Cristo. Você pode ler a palavra que diz que a base principal do ministério de Paulo era Cristo. Paulo pregava Cristo e nada mais. Paulo anunciava Cristo e nada mais. Era Cristo em tudo e em todos. Amém? O Evangelho é universal, mas só entra dentro dos eleitos. O Evangelho é pregado a toda criatura, mas somente os nascidos de Deus, antes da fundação do mundo, irão responder positivamente esse chamado. Amém? Ou seja, a festa do casamento há de acontecer. Hoje você está aqui nessa noite. Em outras palavras, eu não estou falando que você está tendo um pedido de casamento, não, meu amigo. Eu não estou falando através da palavra de Deus que Cristo está diante de você e falando assim: quer casar comigo? Não, não. O Evangelho está sendo anunciado. Amém? Basta você largar os seus pecados de estimação e através da aliança que você fizer com Deus, aliança que você fizer com Ele, automaticamente o homem será justificado dos seus pecados, se tornará justo diante de Deus, se tornará santo diante de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Como é que eu posso se tornar santo? De fato, seja todo homem condenável diante dele, todos, desde a primeira queda de Adão até hoje, na nossa atualidade do século 21, todos são condenáveis diante de Deus. Mas eu lhe digo uma coisa: por aqueles que Cristo morreu, a Bíblia diz que não há condenação, ou seja, não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Jesus fala? Eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que meu Pai me deu. Não é por todo mundo. Entenda uma coisa: vai ter gente que vai morrer sem conhecer o Evangelho. Vai ter gente que vai morrer, ouvir o Evangelho, mas o Evangelho não entrou no coração dessas pessoas. Vai ter pessoas
que sentaram na cadeira do seu lado, ouviram essas palavras, até entenderam o Evangelho, mas como pregamos no domingo passado, saíram do nosso meio, porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam permanecido. O anticristo se assenta nas cadeiras ouvindo as palavras da verdade. A Bíblia diz que quando pecamos deliberadamente, com liberdade, não existe mais sacrifício, mas a não ser um certo ardor de fogo que consome os seus adversários. Outras palavras, eu estou pecando com liberdade, pastor, eu estou pecando constantemente. Meu amigo, não resta mais sacrifício para você, a não ser um ardor de fogo que há de consumir os seus adversários. A própria palavra fala isso. O casamento está aí. Cristo chama a noiva hoje para um arrependimento. Cristo chama a igreja hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E como João Batista falara no anunciamento do Cristo, do Messias que havia de vir, e quando estava no caminho, é esse que eu estava falando. João Batista anunciava Cristo: raça de víbora, quem vos impediu para não credes na condenação futura? Quem vos impediu para vocês fugirem do juízo de Deus? A palavra está sendo anunciada. Eu estava vendo um documentário hoje do sermão de pecadores na mão de um Deus irado por Jonathan Edwards. Meses antes, Jonathan Edwards prega esse sermão na sua igreja. E quando ele prega, não teve constrangimento, não teve arrependimento, não teve choro. As pessoas frias, talvez como hoje, dentro da igreja, frias, frívolas. As pessoas com a cabeça distante. Jonathan Edwards, ele entregou a sua vida naquele sermão, mas a igreja não se comoveu. Meses depois, ele prega o mesmo sermão em Connecticut, na Inglaterra. E quando ele prega esse sermão dentro de uma igreja, de um vilarejo, diz a história que 400 metros distante dessa igreja, passavam as pessoas que ouviam os gritos diante do sermão que estava sendo pregado, de pessoas que gritavam ardentemente: Senhor Edwards, para, porque nós não vamos suportar esse sermão. As pessoas viam o céu, o chão se abrir, o inferno engolindo elas. Tinha pessoas que se agarravam nas colunas, tinham pessoas que se agarravam aos pés de Jonathan Edwards, porque o sermão estava entrando dentro delas. Dentro da igreja que Jonathan Edwards pregava não aconteceu nada, nada. Mas aonde ele pregou aconteceu um grande avivamento. Podemos dizer o maior avivamento que aconteceu em toda a história da igreja cristã. O avivamento de pecadores na mão de um Deus irado. E aí, pessoal? Você acha que Deus é como aquela esposa que sabe que o marido trai e mesmo assim aceita todo dia? Você acha que Deus é aquela esposa ou esposo que sabe que todo dia, toda hora, está lá com o amante? O que Deus fala para Jeremias? Jeremias apregou as palavras: alei-vós a Judá, alei-vós a Israel. Você vai pregar a palavra, mas eles não vão te ouvir. Eu casei com o meu povo, mas o meu povo rejeitou a palavra da verdade. A Bíblia mesmo fala que o povo se prostituía com as coisas da terra. Deus deu uma chance, de fato. Deus deu uma oportunidade para o povo se converter. Mas pensa comigo o que diz as Escrituras. Se para o justo, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, o que diz a própria palavra da verdade. Se para o justo é difícil que se salve, aonde perecerá a alma do pecador? Para o justo é quase difícil, quase impossível que ele se salve por si mesmo. Aonde vai perecer a alma do pecador? E aí, pessoal? Se para um homem justo é difícil que se salve, aonde vai perecer a sua alma? Hein, gente? É como eu sempre falo, praticamente eu prego quase todo culto. Você acha que realmente Deus vai continuar aceitando tudo que você faz escondido? Você acha que realmente Deus vai aceitar você dentro da igreja de qualquer jeito? Você acha que realmente Deus, soberano Deus, aquele que está acima de tudo, o justo juiz, vai aceitar você de qualquer maneira? E aí? O casamento foi feito. Deixa eu contar para você uma parábola que está escrito no livro de Mateus, capítulo 22:1. Olha só,
Mateus capítulo 22, diz assim: todos acharam? Olha só como é forte isso. A parábola das bodas ou do casamento. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. Então enviou o seu servo a chamar os convidados. Olha só, receberam um convite para o casamento, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram, e os outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aquele servo pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Olha só, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, presta atenção nisso agora, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, ou seja, a roupa preparada, a roupa que estava preparada para o casamento. Diz assim, 12, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial, ou a roupa apropriada? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos. Está falando de um casamento. Está falando de casamento? Está falando de um casamento. Aí o rei, que é quem? Deus, faz um casamento do seu filho. Que quem é esse filho? Jesus Cristo. Pega o espírito da coisa. Deus prepara o casamento e fala para os seus servos, que são os pastores, os evangelistas, os missionários, os obreiros, as pessoas na cadeira que ouvem a palavra e têm oportunidade para pregar para quem está lá fora e não prega. Pegou os seus servos e dizem: vai às cidades e anunciai sobre o casamento do meu filho, e traz essas pessoas para a noite nupcial, para as bodas, e diz: já matei os meus bois, matei os meus cevados, o banquete está pronto, o banquete está preparado. E esse servo vai e começa a convidar todo mundo. O que acontece? Uns falavam assim: não, eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que cuidar das minhas propriedades, eu tenho que cuidar dos meus afazeres. Voltou para a noite nupcial e falou para o rei: olha, rei, todos que eu convidei não quiseram. Prioridades. Por isso que eu falo, me perdoe se eu vou magoar você agora, me perdoe. Ah, pastor, eu não fui para a igreja porque eu fui visitar, sei lá, tal fulano, tal fulana. Eu fui sair para aproveitar um pouco. Meu amigo, esses homens não eram dignos de entrar no casamento. Sou eu que estou falando? Hein, gente? Você tem sábado inteiro, você tem domingo até às 6 horas, 5 horas da tarde, para aproveitar, e impossível que 2 horas de culto, você vai arrumar desculpa em cima da hora do culto para não vir para a igreja. Eu, né? Isso mostra que o casamento está manchado pelo pecado. E o rei fala para o seu servo: vai de novo, e nas cidades traz todo mundo, bom, mal, os aleijados, os coxos, as pessoas que são desprezadas pela sociedade. Traz essas pessoas, porque aqueles que rejeitaram, o que o rei mandou fazer? Queimar as cidades.
e matar aquele povo que rejeitou porque eles não eram dignos. O Evangelho de Cristo está sendo anunciado, e as pessoas que rejeitarem essas palavras, a própria palavra diz que no último dia serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, e as vestes nupcial? E a roupa apropriada? E aí? E a roupa, que quer dizer a qualificação moral da pessoa? O que essa qualificação moral quer dizer? Foi o que a gente acabou de ler em Salmo capítulo 15, que vai entrar no santuário de Deus os sinceros, os que amam a justiça, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que amam e praticam a sua palavra, são vestidos com vestes nupcial, as vestes brancas, as vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Entenda uma coisa, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: e sejam sempre vestidos com as roupas brancas, e com óleo, e ungindo sua cabeça com o óleo do Espírito Santo. Estejam sempre vestidos com as vestes brancas, purificadas, brancas como a lã. É isso que a palavra fala. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Todo minuto a gente tem que andar com as nossas vestes brancas, não se contaminando com o pecado. A Bíblia diz que quando Cristo lava o homem do pecado, as suas vestes se tornam brancas como a lã. E isso está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os seus pecados são vermelhos como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 18. Por mais que os seus pecados são como carmesim, são vermelho como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, brancos como a lã. Ou seja, foram purificados, foram lavados pelo precioso sangue de Cristo. Olha a importância, meu amigo. E se você ler capítulo 1 de Isaías, versículo 18, o cabeçalho diz: o convite para a graça. Um convite. Amém? O convite está sendo entregue nessa noite. Pastor, e as pessoas que estão rejeitando esse convite? E as pessoas que estão rejeitando a palavra da verdade? Vai acontecer o que aconteceu com o último homem da noite nupcial. O que é isso, amigo? Você não está vestido com as vestes nupcial? Esse homem emudeceu. O rei falou: pega esse homem, amarra suas mãos e seus pés e lançam aonde? No fogo, aonde haverá choro e ranger de dentes, meu Deus. Entrou na festa sem estar com as vestiduras apropriadas. Pessoas da igreja hoje estão aqui ouvindo a palavra, mas ainda as suas vestes estão contaminadas pelo pecado. Pessoas hoje sentadas na cadeira, que não foram lavadas com o sangue de Cristo, ainda suas vestiduras estão manchadas pelo pecado. Se você ler Apocalipse capítulo 3, versículo 5, a própria palavra de Deus fala: o vencedor será assim vestido de vestes brancas. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será o quê? Vestido de vestes brancas. Olha a importância de nós lavarmos as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Não estou falando a roupa tradicional, essa roupa normal. Eu estou falando na parte espiritual. Fomos lavados pelo sangue? Fomos, pastor. Será que se você está no casamento hoje, ele não está a ponto de dizer para os servos: amarra as mãos e os pés dele e joga ele do Hades? Hein, gente? O que te garante isso? Quais são as suas prioridades? Porque muita gente tem deixado a Cristo, trocado Cristo por pouca coisa. Muita gente tem deixado a Cristo de lado pelo tempo. Em outras palavras, o seu tempo tem trazido coisas desnecessárias do mundo. Tem atribuído o seu tempo nas coisas desnecessárias, como a gente sempre fala, que é o mal do século 21. A internet, o celular, as coisas fúteis dessa vida. E não tem estudado sobre Cristo, os atributos de Deus, a doutrina da graça. Não. Ela prefere buscar aquilo
que não é de nenhum proveito, aquilo que não traz benefícios para a sua vida espiritual. Deus mesmo fala na palavra: por acaso teve alguma nação que trocou os seus deuses, quando deuses não eram? Todavia o meu povo me trocou, ou trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. 2 males fez o meu povo, me trocando por cisternas rotas. Sim, cisternas que não jorram água. O povo tem feito isso, trocado a Deus por poços secos, por poços vazios, e o próprio Cristo tem a fonte de água de vida eterna para jorrar os sedentos, para jorrar os homens e mulheres que estão à porta formosa, querendo entrar, e que lavaram ou foram lavadas pelo sangue, e as suas vestiduras estão brancas. Amém? Vamos ler mais uma passagem, Apocalipse capítulo 7. Senhor, quem entrará no santuário? Quem entrará no seu santo templo? Quem? Somente aqueles que são sinceros, aqueles que nasceram de Deus. Apocalipse capítulo, olha, isso aqui é muito forte. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim, o cabeçalho diz assim: a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras, como? Vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Versículo 13, um dos anciões tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha para cá um minutinho, nós vamos falar agora sobre os atributos, sobre a característica do homem salvo, sobre o cidadão do céu, que está escrito em Salmos capítulo 15, diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Eles então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Diga graças a Deus. Que maravilha! Que maravilha! João, quando estava tendo a revelação na ilha de Patmos, quando ele olha diante do trono de Deus, os 24 anciões, os 4 seres viventes que adoravam a Deus, bendito seja o Cordeiro para todo sempre, e juntamente inúmeras pessoas, milhões e milhares, que estavam com as suas vestes brancas, o ancião perguntou para João: quem são esses? O ancião sabia. João falou: Senhor, não sei, tu sabes. O ancião falou: são esses que estão vindo da grande tribulação, são esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foi esses que não se contaminaram pelo pecado, e diante da festa se colocaram com as suas vestes limpas, foram lavadas pelo sangue de Cristo, amém? Os atributos e as consequências de um novo nascimento. A parte principal desse Salmo capítulo 15 que a gente leu antes, ele não diz somente sinceros,
somente os que amam a justiça, fala também daqueles que perdem o seu tempo falando palavras fúteis, palavras vãs. Poderia ser pregada a palavra, nós deixamos de lado o evangelho para, como diz a nova versão, como eu coloquei aqui, que não usa suas palavras para destruir que usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não espalha boatos e fofocas. Que não usa suas palavras, ela usa a palavra para pregar o evangelho. Amém? A palavra de Deus tem que ser pregada. Agora, pastor, será que eu lavei as minhas vestes? Será que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro? Será que realmente eu entrei nessa festa nupcial? Será que realmente eu estou nesse casamento e eu estou sentado à mesa? Não sei, tu sabes. Você sabe, meu amigo, quais são as prioridades do seu casamento. Quer saber como você sabe? Quantos são casados aqui dentro? Levanta a sua mão. Vocês são casados? Você sabe quando o seu casamento está à beira de uma separação? Sabe ou não sabe? Você sabe quando o seu casamento vira rotina? Sabe ou não sabe? Você sabe, homem, ou vamos botar ao contrário, você sabe, esposa, quando o seu marido se torna ausente do casamento? Você sabe. E você sabe o motivo. Um casamento, quando ele está à beira de um colapso, ambos os dois sabem a causa. A mesma coisa com Deus. Quando nós estamos num casamento com Deus e quando deixamos o nosso relacionamento com Deus se esfriar, nós sabemos a nossa causa, porque preferimos o mundo e deixamos Deus de lado. Preferimos as nossas vestes vermelhas como carmesim, vermelhas como escarlata, e deixamos ela de lado para que seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso é a palavra de Deus que fala. Você casou com Deus? Você teve uma aliança com Ele? Pastor, tive. Então faça diferente. Amém? Seja sincero, seja justo. Tenha o seu coração voltado para a justiça. Usa suas palavras para pregar o evangelho. Amém, gente? Amém. Foi isso que a palavra de Deus nos mostrou nessa noite. As vestes brancas, o convite foi dado. O convite foi anunciado nessa noite. Agora, as características morais de umas vestes brancas, você sabe o que fazer diante de um casamento. Não espere para o rei falar para os seus servos: amarrem-nos e joguem a extremidade do fogo. Não, não. Esperem ouvir da boca dele: vinde, ó amados do meu Pai, entrai e ceai com ele aquilo que estava preparado antes da fundação do mundo. Diga graças a Deus. É essa a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Guarde no seu coração com todo vigor, com toda a força, para que a palavra de Deus não fuja do seu coração. Eu sei que nem todos, se eu perguntar para muita gente daqui a pouco o que foi pregado, nem vai saber. Mas bem-aventurado aqueles que guardaram, que ouvem e praticam as palavras dessa lei, e nela medita de dia e de noite. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele merece. Louvado seja Deus. Não precisa apagar as luzes não, meu, por gentileza.